capítulo 2, ele tem uma visão da estátua, e agora eu vou pular para o pé. Porque, como, assim, dependendo do interesse, a gente vai ter mais aula de Daniel. Mas agora eu quero pular para o pé e te dizer que o pé é diferente dessa estátua. Porque a estátua, quando é a cabeça, só tem um material. O material é ouro. E depois, quando ele vai passando para as outras partes, bronze, ferro, eles são também um único material naquele pedaço da estátua. Agora, quando chega no pé, você tem dois materiais. E eu quero que você leia comigo, quando ele chega nos pés, no versículo 33, ele fala, as pernas eram de ferro, as pernas, tudo bem, era de um material só, e quem viveu as pernas foi a igreja primitiva, que é o Império Romano. As pernas de ferro, mas você vive os pés. Fala, eu estou nos pés. Vivendo os pés. Você não está debaixo dos pés, você está vivendo. É o tempo profético. Esse é o teu tempo. Você pode puxar uma flechinha e dizer, esse é o tempo profético em que eu vivo. Como que são os pés? Os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Por muito tempo, eu falei que aos pés da estátua de Daniel, de ferro e de barro, quem tem apostila muito antiga vai ver que eu sempre falei isso. E parecia meio estranho quando eu falava isso. De que era o mundo ocidental, os pés de o ferro, e o mundo oriental, e eu me referia, e eu falo do islamismo, que era o material de barro. Que aquele barro que parecia tão frágil na época em que nós começamos a falar, ele se tornaria algo consistente. Por isso eu queria que agora o Júnior liberasse um filme. Vai precisar apagar a luz, senão não vai enxergar. Presta atenção em como está. Enquanto ele está procurando o filme, foi há um mês atrás, e eu citei isso de púlpito. David, que é nosso amigo, só parou um minutinho. David, que é o nosso amigo britânico, ele mora em Londres, e o conhecemos em Israel. Ele veio nos visitar e ele falou, o David estava diferente. O David, ele é mais falante, ele estava calado, e ele estava falando uma coisa que ele teve um encontro com Deus, mas ele não é muito espiritual. E ele estava falando assim, eu vim para ouvir e eu sei que eu vou ter esperança com aquilo que eu vou ouvir. E ele falou de uma situação que foi justamente nesse conflito super recente entre Israel, ali na faixa de Gaza, e com os palestinos. Teve manifestação na Europa, principalmente nas ruas de Londres e nas ruas da França, em Paris exatamente, para ser mais exata. Em Londres e em Paris, eles fecharam as ruas principais, manifestantes, e, de repente, esses manifestantes, mas assim, era multidão, eu vou mostrar para vocês, não é isso, esse filme é para você entender como é que aconteceu isso. E esses manifestantes, eles encheram as ruas, era multidão. E aquilo era pura bandeira verde, verde e branca, que é a bandeira dos palestinos. E ali parecia o mundo, parecia que nas ruas de Londres e nas ruas de Paris, que só tinha muçulmanos. E eles fizeram essa passeata, e o David falou assim, vocês não têm noção do que está acontecendo lá. O antissemitismo em Londres está muito forte. Eu fiquei impactado com essa manifestação e com o que as pessoas estão fazendo em relação aos judeus. Mas o David, ele foi superficial. Na semana seguinte, nós falamos com o Eli, em Israel, e ele falou, Naira, a mídia no Brasil mostrou o que aconteceu nas ruas de Londres e de Paris. Falei, não deu ênfase, não. Eu não vi mesmo. Não vi em jornal, não vi em lugar nenhum. Ele falou, vou te mandar os links, vou te mandar as fotos. Ele falou assim, e aqui no mundo, no Oriente Médio, eles celebraram e eles disseram, tomamos posse da Inglaterra, tomamos posse da França. E aí, logo em seguida, você vê o quê? O primeiro jornalista, quando decapitado, você vê o seu algoz, o seu carrasco, em pé, vestido de preto. Quantos acompanharam isso?
Gente, vocês não podem ficar ignorantes. A igreja precisa acompanhar as coisas. Então, aquele algoz vestido de preto, falando, como a mídia mesmo disse, um inglês perfeito, com sotaque o quê? Quem acompanhou? Qual era o sotaque do inglês perfeito dele? Britânico. Então, você vê aqui, eles estão, não é só pessoas do mundo árabe. Agora são britânicos mesmo, que não tem nada a ver com o islamismo, estão se convertendo ao islamismo. E esses britânicos e esses franceses estão indo para ISIS, que eu vou explicar para vocês, eu vou mostrar tudo para vocês, e eles estão virando esse grande exército que o Senhor já avisava, tanto em Daniel quanto em Apocalipse. Então, presta atenção nesses dados para você entender o que está acontecendo na Europa. Para que uma cultura seja mantida por mais de 25 anos, é requerida uma taxa de fertilidade de 2,11 crianças por família. Qualquer número menor que esse, a cultura entrará em declínio. Historicamente, nenhuma cultura sobreviveu a uma taxa de 1,9. Uma taxa de 1,3 é impossível de reverter. Porque são necessários 80 a 100 anos para corrigir esse problema. E não há modelo econômico que sustente a cultura por esse tempo. Em outras palavras, se 2 casais têm um filho só, há metade de filhos do que havia de pais. Se esses filhos têm apenas um filho, haverá apenas 1/4 de pessoas, de netos, do que há de avós. Se nascessem apenas 1 milhão de pessoas em 2006, seria muito difícil de ter 2 milhões de adultos na força de trabalho em 2026. Enquanto a população encolhe, a mesma coisa acontece com a cultura. Veja as taxas de fertilidade nos seguintes países em 2007. França, 1,8. Inglaterra, 1,6. Grécia, 1,3. Alemanha, 1,3. Itália, 1,2. Espanha, 1,1. Na União Europeia inteira, 31 países, a taxa de fertilidade são menos de 1,38. Pesquisas históricas mostram que é impossível reverter esse número. Em poucos anos, a Europa, como a conhecemos hoje, deixará de existir. Ainda assim, a população da Europa não está declinando. Por quê? Imigração. Imigração islâmica. De todo o crescimento da população desde 1990, 90% tem sido por causa da imigração islâmica. Na França, a taxa de natalidade é de 1,8 por família, mas nas famílias islâmicas, 8,1. No sul da França, tradicionalmente conhecida por ser uma região com grande número de igrejas, agora já há mais mesquitas que igrejas. 30% dos que têm menos de 20 anos são islâmicos. Em cidades maiores como Nice, Marsella e Paris, esse número sobe a 45%. Em 2027, 1 em cada 5 franceses será muçulmano. Em apenas 39 anos, a França será uma república muçulmana. Nos últimos 30 anos, a população muçulmana da Inglaterra cresceu de 82 mil a 2 milhões e 500 mil. Um crescimento de 30 vezes. Há milhares de mesquitas. Muitas eram igrejas. Na Holanda, 50% dos recém-nascidos é muçulmana. Em 15 anos, metade da população será muçulmana. Na Rússia, há mais de 23 milhões de muçulmanos. Quer dizer, 1 em cada 5. 40% do exército russo será muçulmano em apenas poucos anos. Na Bélgica, 25% da população e 50% dos recém-nascidos é muçulmano.
O governo já declarou que 1/3 dos recém-nascidos na Europa será nascido em família muçulmana em 2025, apenas daqui a 17 anos. O governo alemão, o primeiro a falar isso publicamente, recentemente declarou: a queda da população alemã não pode mais ser detida. Sua espiral descendente não é mais reversível. Esse será um Estado muçulmano em 2050. Muammar al-Gaddafi declarou: há sinais de que Alá garantirá vitória ao Islã na Europa sem espadas, sem armas, sem conquistas. Não precisamos de terroristas ou bombas homicidas. Os mais de 50 milhões de muçulmanos na Europa o transformarão em um continente islâmico em poucas décadas. Há 52 milhões de muçulmanos na Europa. É esperado que esse número dobre para 104 milhões nos próximos 20 anos. No nosso continente, os números contam história semelhante. No Canadá, a taxa de fertilidade é de 1,6, bem abaixo dos 2,11 necessários para manter a cultura. E o Islã é a religião que mais cresce. Entre 2001 e 2006, a população do Canadá aumentou em 1,6 milhões. Desses, 1,2 foram imigração. Nos Estados Unidos, a taxa de fertilidade é 1,6. Com o influxo de latinos, subiu para 2,11. O mínimo necessário para manter uma cultura. Em 1970, havia 100 mil muçulmanos nos Estados Unidos. Hoje, há 9 milhões. O mundo está mudando. É tempo de acordar. 3 anos atrás, houve um encontro de 24 organizações islâmicas em Chicago. Os transcritos do encontro mostram em detalhes os planos de evangelizar a América, através de jornalismo, política, educação e mais. Eles disseram: precisamos nos preparar para a realidade de que em 30 anos haverá 50 milhões de muçulmanos vivendo na América. O mundo em que vivemos não será o mundo em que nossas crianças viverão. Essa é uma realidade. E aí você fala, e o que eu tenho com isso? Tem tudo, meu querido. Porque agora eu vou mostrar para você. Agora sim, você vai usar a sua apostila. Você abre, por favor, Júnior, o arquivo Irã, Iraque e Israel. E eu quero que você escreva aí na sua apostila, no início dela, que os teus olhos proféticos precisam enxergar 2 pontos. Israel e Iraque, para você entender tudo. Israel, porque tem muitas profecias de Gênesis e Apocalipse. Israel é onde está o trono de Deus. E Iraque, o trono de Deus já esteve no Iraque. O trono de Deus é ali naquela região que tudo aconteceu, onde o Éden esteve, é naquela região. Então o trono de Deus já esteve no Iraque, mas quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, você vê que Babilônia foi estabelecida ali naquele lugar, no Iraque. E ali Satanás ele colocou o seu trono. Toda a movimentação mais forte contra tudo que vem de Deus, você vai ver que vem do Iraque. E você vai ver agora o que acontece e qual a influência também no nosso mundo. E hoje, se você olhar como igreja, você luta, são 2 tronos que lutam. Um trono de Deus, que tem que estar estabelecido na tua vida. Meu amado, eu não sei se você está entendendo. Se você, como Adão e Eva, você mesmo se expulsa da presença de Deus, o trono de Satanás começa a ser estabelecido na tua vida. Eu não estou falando de perda de salvação, não. Eu estou falando dele estabelecer o trono dele, onde você não está em intimidade com ele, o trono de Satanás entra para te atormentar. O propósito dele é te oprimir, te atormentar, para te deixar desnorteado e esfriar espiritualmente.